Do Gênesis ao Apocalipse, a palavra literalmente nos berra: lembre-se, lembre-se. Ao longo dos 2 testamentos lemos: lembre-se do poderoso braço do Senhor, para realizar milagres em teu favor. Lembre-se de todos os livramentos passados. Preste atenção à exortação de Moisés a Israel após o milagre do Mar Vermelho. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. E isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 13, 4 e 16. Os fariseus interpretaram esse último versículo ao extremo. Fizeram filactérios, caixinhas contendo leis escritas que enrolavam no braço ou prendiam à testa. Porém, o que Moisés estava descrevendo aqui era uma metáfora, um ministério espiritual. Era uma ordem para que todo israelita indelevelmente selasse na mente todo o impressionante livramento que haviam visto. O Senhor estava lhes dizendo, basicamente: guarde isso na memória e o deixe à mão. Conserve-o sempre fresco em sua mente. Toda vez que enfrentar uma crise, toda vez que enfrentar um gigante, toda vez que um inimigo agressivo lhe atacar, você deve se lembrar de todos os milagres que eu te concedi. Jamais se esqueça do livramento que experimentou. Mantenha um diário mental deles e lembre cada detalhe. E aí se assegure de contar tudo aos seus filhos. Continue falando dos seus milagres, de geração a geração. Isso edificará a tua fé e a fé de toda geração que vier. Ninguém viu maiores milagres de libertação que a geração de Moisés. Começou com as impressionantes 10 pragas que caíram sobre o Egito, enxames de gafanhotos, invasões de rãs, rios se transformando em sangue, escuridão tão negra que podia ser apalpada. Todas essas coisas trouxeram caos e confusão sobre os egípcios. Contudo, durante todo esse tempo, Israel ficou seguro em seu acampamento, protegido de tudo. Estes mesmos israelitas viram uma nuvem de glória se colocar atrás deles, ocultando-os do exército do faraó que se aproximava. Viram o céu da noite se iluminar com uma coluna de fogo, esquecendo-o durante as noites frias do deserto. E viram o mar inteiro se abrindo à frente, formando altas muralhas de cada lado. Eles caminharam em meio às ondas que formavam paredes em terra seca. E no dia seguinte Israel viu o exército do faraó destruído de forma sobrenatural, quando essas mesmas muralhas de água tombaram sobre seus perseguidores, eliminando-os. Que livramentos impressionantes Israel conheceu! Contudo, não compreenderam nenhum deles. Em verdade, logo os esqueceram. Como sabemos disso? Está registrado. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Salmos 106, versículo 7. Como Israel foi rebelde a Deus no Mar Vermelho? Ora, apenas 3 dias após o milagroso livramento, acusaram Deus de os ter levado ao deserto para que morressem de sede. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele, os seus sinais e os seus prodígios, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Salmo capítulo 78, versículos 41 ao 44. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhe aguardaram os desígnios.
Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Capítulo 106, versículos 13, 21 e 22. Exatamente aquilo que Moisés havia repreendido em Israel acabou acontecendo. Ele havia prevenido: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Vejo a mesma coisa acontecendo hoje na Igreja de Jesus Cristo. Somos ordenados pela Palavra de Deus a nos vestirmos com os nossos livramentos. Devemos vesti-los todas as manhãs, assim como pomos nossas roupas, e devemos mantê-los à mão, sempre exibi-los diante dos olhos. E então lhe pergunto: quantas libertações milagrosas do passado você está vestindo agora mesmo? Você está mantendo vivos em sua mente os milagres que Deus lhes fez? Eles estão tão próximos, tão à mão, que você poderia se levantar já e testificar de cada glorioso detalhe? Quando o Espírito Santo pôs esta questão em mim, fiquei atônito. Eu só consegui lembrar com alguns detalhes de uns poucos livramentos. Esqueci tantos e tomei já como certos e garantidos muitos outros. Pior, eu não havia me lembrado deles na hora mais importante, quando enfrentava outras crises. A lembrança dos meus livramentos poderia ter alimentado minha fé durante tais provações. Somos ordenados a contar aos nossos filhos e netos sobre todas as grandes coisas que Deus fez por nós. Até devemos ter isso escrito, um diário de nossos livramentos. Agora, por que esse mandamento de nos lembrarmos é tão importante? Devemos nos lembrar dos livramentos passados para aumentar a nossa fé diante das lutas de agora. É para o nosso próprio benefício que Deus nos manda recordar. A lembrança de nossos livramentos passados nos ajuda a aumentar a fé diante do que estamos enfrentando no momento. Você está enfrentando uma crise? Você tem diante de si a ameaça gigante de um problema no lar, no trabalho, na família? A única maneira de se enfrentar um gigante é fazer como Davi fez. Lembre-se do leão e do urso. Foi assim que Davi pôde atacar Golias sem medo, lembrando-se da fidelidade de Deus para com ele nas crises anteriores. Explico. Quando Davi foi voluntário para lutar contra Golias, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. 1 Samuel capítulo 17, versículos 33 ao 36. É possível que Davi tenha testificado a Saul: me lembro do tamanho do urso que me atacou e protegi as mãos com um pano. Lhe agarrei a boca, descolei sua mandíbula. Depois peguei a pele dele e fiz um abrigo com ela, e a dei ao meu pai, como testemunho do poder de Deus para me livrar. Davi sabia do perigo que enfrentava contra Golias naquela hora. Ele não era um principiante, um garoto ingênuo, cheio de bravatas e procurando briga. Não, Davi estava simplesmente se lembrando dos livramentos passados, e agora ele olha o inimigo direto nos olhos e afirma: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Capítulo 17, versículo 37. Multidões dentre o povo de Deus hoje enfrentam gigantes por todos os lados, porém muitos se agacham com medo. Isso descreve você? Você já se esqueceu da vez em que esteve tão doente e próximo à morte, mas o Senhor o levantou?
Lembra-se daquele desastre financeiro em que disse: acabou, estou falido. Mas o Senhor lhe cuidou o tempo todo e o guardou até o dia de hoje? A verdade é a seguinte: há muitas coisas que não compreendemos e simplesmente não as compreenderemos enquanto não estivermos no lar celestial com Jesus. Mas eu creio em termos absolutos que Deus pode curar e que Ele tem saída para todas as situações. A pergunta para nós é: onde vamos encontrar a fé, a coragem para nos levantarmos e ganhar vitória nele? Ele só vem pela lembrança do leão e do urso, bem quando você é capaz de relembrar a incrível fidelidade de Deus e todas as vitórias passadas que Ele lhe deu. Olhe, você não pode enfrentar um gigante enquanto não for capaz de visualizar e compreender a majestade e a glória de Deus em sua vida. Para fazer isso, insisto para que volte bem para o início, no seu começo com o Senhor. Você se lembra como era antes de Jesus lhe salvar? Você realmente sabe o quão estava perto do inferno? Alguns talvez perto do suicídio, outros prestes a se tornarem possuídos pelo demônio. Lembra-se do milagre, da transformação que ocorreu, do livramento que lhe retirou do abismo em que estava? Você se lembra de como ficou livre de tentações crescentes, de armadilhas que o diabo lhe armou? Você chegou perto de desistir de tudo? Será que quase jogou tudo para cima? Será que ficou tão desencorajado, tão aniquilado, que achou ser inútil prosseguir junto ao Senhor? Lembre-se, o Espírito de Deus veio sobre si, você se arrependeu, e Ele o atraiu de volta para si mesmo. O Senhor o desatou da armadilha do diabo, naquela ocasião e em muitas outras. Pergunte-se: quantas preces desesperadas o Senhor lhe respondeu? Vou lhe oferecer uma maneira pela qual você pode transformar um gigante numa formiga. Se possível, pegue uma estrada interiorana à noite. Lá, olhe para a lua e para as milhões de estrelas. Então lembre do seu Criador Deus e de toda a obra de suas mãos. O astronauta Charlie Duck uma vez falou ao nosso grupo na igreja. Comentou como é estar numa cápsula minúscula, a 448 mil quilômetros da Terra, voando em direção à Lua. Quando a nave ficou de lado, alguém exclamou: "Olhe, que vista incrível!" Era a Terra, suspensa maravilhosamente no espaço negro. Lá estava gigantesca, a esfera brilhante, sustentada por nada. Toda a tripulação ficou atônita com a visão. Eles sabiam que só um Deus criador incrível poderia tecer isso. Em verdade, esse foi o mesmo plano que Deus usou para tirar Jó de sua dor. O Senhor fez com que aquele homem sofredor voltasse a seus olhos para os fundamentos da terra e perguntou: "O que está prendendo a terra, Jó? O que a segura no espaço?" Deus prosseguiu dizendo: "Quem deteve os mares em suas margens? Quem diz ao oceano poderoso: venha só até esse ponto, mas não ultrapasse? O que impede que as ondas avancem sobre a terra? Por que você não está se afogando com a água subindo, Jó? E onde estão as nascentes, de onde provêm os mares? Como a luz é separada da escuridão? Como são os ventos divididos e dispersos? Como nasce a chuva? O homem pode produzir relâmpagos, trovões, nuvens? Quem você acha que dispôs todas essas forças da natureza em seus lugares, Jó? Quem pôs a ferocidade e a bravura na natureza dos animais? Deus literalmente levou Jó a assistir um curso de poder, revelando sua criação passada. Em meio a isso, foi dizendo a Jó: "Você se esqueceu quem eu sou. Você me acusa de negligência. Você duvida do meu interesse por ti e do meu poder para te livrar. No entanto, estou lhe mostrando o quanto me preocupo por toda essa enorme criação minha." Jó, capítulos 38 a 40. O Senhor prosseguiu até que finalmente Jó se viu aniquilado diante de tudo isso. Então Jó olha para os seus problemas e diz: "Fui tolo. Os meus olhos estavam no lugar errado, em vez de estarem em ti.
Ó Senhor, eu havia me esquecido de todas essas coisas sobre ti. Sei que tu podes fazer tudo, e sei que nenhum pensamento pode ser retido de ti. Jó, capítulo 42, versículos 2 e 3. Devemos lembrar de nossos livramentos passados como uma arma contra o medo. O medo não consegue sufocar o coração de alguém cujos olhos estejam cheios da visão da grandeza e da majestade de Deus. Neemias entendeu bem esse princípio. Ele ia de um lado para outro sobre as muralhas de Jerusalém, enquanto um remanescente esgotado e cansado abaixo tentava reconstruir a cidade. Os israelitas estavam cercados por temíveis adversários, uma coalizão de 3 nações dirigidas por Sambalá e o pérfido Tobias. Agora o medo estava começando a se infiltrar. Os muros da cidade não estavam acabados e havia montes de entulho por todo lado. Os trabalhadores esgotados eram forçados a labutar com um martelo numa mão e uma espada na outra. Como responder aos seus temores? Como prosseguir em vez de fugir? Então Neemias traz à lembrança deles o quão grande e tremendo o seu Deus é. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai. Neemias, capítulo 4, versículo 14. Prezado santo, você está com medo de sua situação? Será que o problema lhe atingiu abalando sua confiança no Senhor? Se é assim, lembre o quão grande e temível o seu Deus é. Foi exatamente assim que Moisés tratou com o medo em seu grupo. Ele disse a Israel: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 17, 18 e 21. Moisés estava dizendo: vocês enfrentarão tremendos inimigos muito mais poderosos que vocês, e se perguntarão como de algum modo conseguirão ter vitória tendo tão poucas chances. Mas a única coisa que deverão fazer é se lembrar de quão grande e forte é o teu Deus. Lembrem-se do que ele fez aos seus inimigos no passado e como ele foi fiel ao libertá-los.